Fala pessoal, Anderson Furtado aqui com vocês e você está na Escola Terapias Naturais. Você já sabe, aquele canal que está sempre buscando a saúde. E hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Museu da República. Um espaço incrível, encantador, cheio de natureza, pássaros. Óbvio que também temos pessoas aqui passando. É um espaço aberto ao público. Então, por isso, talvez a gente não consiga controlar muito o nosso áudio ao redor. Mas a entrevista vai valer a pena. E hoje nós vamos conversar com a pessoa que criou a ativação frequencial. Ele é uma referência no assunto. Rogélio Pérez. Estamos chegando aqui para encontrar nosso amigo. Alô, Rogélio! Grande Anderson! Alô, bom dia! Meu irmão. Muito bom te encontrar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Nossa, nada como estar aqui no Museu da República, né? Eu falo que isso aqui é um oásis aqui no aterro do Flamengo aqui, e a gente consegue chegar aqui para descansar, ver esses gansos, ver esses patos. Isso aqui é um barato, você dá aquela meditada, né? Adorei! Nossa, assim, eu nunca fiz entrevista aqui, mas já passei aqui no museu e esse jardim é incrível, né? Que energia! Olha os gansos vindo aqui para prestigiar. Deixa eu dar uma filmada aqui pro pessoal ver. Olha os gansos lá. Ó. O pessoal até alimenta os gansos aqui, ó. É um barato, é muito legal, é muito bacana. Tem cisne aqui, tem cisne, tem pato, nossa, tem marreco, vai numa festa, tartaruga. Passei ali, tem o pessoal fazendo ginástica, meditando. Não, isso aqui realmente eu falo que é um oásis aqui dentro do Flamengo, né? E eu sempre, quando eu tô aqui, eu consigo tirar um tempinho para sentar aqui e ficar dando uma relaxada, uma meditada. Vale a pena. Nossa, ó, e como vale a pena sair um pouco dessa loucura toda ali de fora, ter contato com Gaia, ter contato com a Matrix, largar a Matrix, né, um pouquinho, e ter contato com Gaia, com a energia de Pachamama. Com certeza. Então vamos sentar para bater nosso papo? Vamos lá, que a hora é essa. Então tem bastante coisa para te falar. Opa, então vamos. Ô, Rogélio, o que a gente vai conversar hoje, o que você pode entregar para o nosso público aí para melhorar a vida, melhorar a saúde? O que você acha que pode ajudar a gente no bate-papo de hoje? Ó, além do que a gente vai estar falando aqui, né, eu vou estar demonstrando um pouco de como você pode acessar essa vibração. Ela está aqui. E isso foi muito determinante na minha vida. Foi muito, porque eu trabalhei com tantas coisas, você não tem ideia. E quando eu comecei a perceber essa vibração, eu consegui acessar. É fácil, nossa, é tão fácil que chega a ser ridículo. Como é que pode uma coisa tão forte conseguir ser tão fácil de ser acessada? Vai ser uma das coisas. Eu vou dar um exercíciozinho também, que é um exercício simples, que ele visa ali nos ligar com a nossa hierarquia. Uau! Isso é um barato. Então você vai entregar isso pra gente. Vai dar dicas aí ao longo do vídeo. Já vamos, daqui a pouquinho a gente vai estar passando isso. Então acompanha a gente até o final aí, que a gente tem coisa pra caramba. Vai ter coisa boa. Pra puxar do Rogélio aqui. Bom, Rogélio, vamos lá então pro nosso papo. Realmente esse dia lindo que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que não foi à toa que a gente veio parar aqui nesse lugar maravilhoso para falar de energia, para falar de coisas boas da vida, o que pode fazer para as pessoas se tratarem, se curarem. Bom, primeira coisa que eu quero te perguntar, o seu nome é Rogélio mesmo? Como é que se escreve o seu nome? Porque as pessoas acho que podem confundir, não? É Rogélio com L mesmo, é bem interessante. Durante muito tempo eu também tinha essa dúvida, sabe? De onde tinha vindo esse nome. Porque afinal, será que era um erro de escrita? Eu falava, será que meu pai gostava muito do Cebolinha, né? Mas deveria então ser Logélio, em vez de Rogélio, né? Mas na realidade é Rogélio. Rogélio é uma derivação de Rogério em espanhol, né? Eu acabei percebendo isso quando eu comecei a fazer muitas viagens fora do país, para a Espanha, para essa região toda aqui da América Latina, e eu comecei a ver vários Rogélios. Falei, nossa, que barato, agora cheguei no meu mundo. Então, é Rogélio mesmo. Rogélio, sabe, eu tenho parte da família que veio da Espanha, né? Então, daí vem o Rogélio. Rogélio Pérez. Rogélio Pérez, exatamente. E na caminhada aí já há bastante tempo, né? Quando você fala assim, me vem memórias de como tudo começou, né? Vou falar um pouco sobre a minha vida em si, né? Eu sempre fui muito buscador. E eu falo que, na realidade, eu acho que todos que estão aqui são buscadores.
E quando a gente começa realmente a perceber aquilo que trava a nossa busca, e a gente começa dessa forma a tentar, não nem interagir, mas ir além nesse sentido, conseguir avançar nessas travas, a gente realmente acessa um padrão maior e começamos a perceber a nossa missão, o nosso propósito. Eu demorei muito para perceber isso. Eu falo que se eu tivesse percebido isso pelo menos 30 anos antes, a vida seria diferente, né? Mas eu acho que tem padrões também, né? Eu fui criado por uma família, a minha família inteira, uma família do interior, e era uma família ligada ao catolicismo. Mas a minha mãe, né, ela tinha uma veiazinha assim que sabe aquela história do católico que frequenta tudo? Então, ela acabava frequentando um pouco de Umbanda também, essas histórias todas. Quando eu me dei conta, lá pelos 7 anos, já estava dentro do centro de Umbanda, frequentando, passeando, tendo acesso. E o que isso me levou? Eu achava muito bonito, que era diferente para uma criança, né? Embora eu tenha memórias que até me assustavam de pessoas assim incorporando, nossa, o que é aquilo, sabe? Mas era muito diferente do ritual em si que eu tinha nas igrejas, sabe? Então eu acabei ficando com os dois. Eu estava na igreja católica e estava na Umbanda, era muito doido, né? Até que isso foi crescendo, e eu passei pela primeira comunhão na igreja católica. E para chegar à primeira comunhão, teve um processo de você ficar durante muito tempo de lá se confessar com o padre. Isso foi muito marcante na minha vida, essa história, né? Ela me confessar com o padre, não sei o quê. E um dia eu falei para o padre, eu frequento um centro de Umbanda, não sei o que. O padre ficou, mas meu filho, nunca esqueci dessas histórias, né? Uma árvore não pode ter 2 galhos de diferentes plantas numa mesma árvore. Não existe isso. Aí eu fiquei pensando, não, se for um implante, né? aquela história que você bota, vamos fazer um enxerto. Mas não podia fazer enxerto. Bem, aí o padre chegou para mim e falou, você tem que escolher. Não existe isso. Eu acho que quando ele falou isso aí, eu acho que ele estava muito certo que eu iria escolher o catolicismo. E eu não escolhi o catolicismo, sabe? Eu realmente, naquele momento, logo depois da minha primeira comunhão, eu comecei a me afastar muito. E foi muito determinante me afastar. Não é que eu tenha me ligado a Umbanda, mas eu comecei a ter uma busca maior. Um leque se abriu. Antes dos 10 anos? Não, nessa época eu já tinha mais. Eu já tinha que eu já tivesse aí uns 13, 14 anos. Sabe? Uns 12 anos que eu tinha. Era a época de primeira comunhão, era uma coisa assim. Sabe? E o que aconteceu? Eu comecei a me ligar muito a vários tipos de leituras. E aos 15 anos eu trabalhava aqui, estou no Rio de Janeiro, eu trabalhava na Urca. E eu morava lá no Meier, de dentro. Eu pegava um ônibus que saía do Meier até a Urca. E esse ônibus demorava aí quase 2 horas de viagem. Era uma viagem muito longa. Ele rodava o Rio de Janeiro inteiro para chegar na Urca. E o que eu fazia? Lia. E como lia? Toda semana eu lia uma média de 2 livros dentro daquele ônibus. Isso foi muito importante, essa leitura para mim naquele momento. Eu falo que é muito significante. O conhecimento liberta. E se a gente não se der conta disso, a gente é levado a... Não, vamos, sabe? Aquilo que eu bato muito, falo que é uma coisa assim muito triste. Eu acabo vivendo deixa a vida me levar, né? Isso é uma tragédia. Bem, de posse desse conhecimento todo que eu estava tendo ali, para minha idade, já era uma coisa muito bacana, eu comecei a ser um pouco diferenciado das pessoas naquela época. Eu tinha uma visão diferente, embora passasse por todo aquele processo de adolescência, mas o que acontecia? Eu já trabalhava, eu tinha uma certa responsabilidade, acabei tendo contato com várias coisas, com meditação muito cedo, com filosofias religiosas, mais diversos tipos de budismo, hinduísmo, sabe? É claro, não me aprofundava tanto, mas eu tinha contato, eu já sabia o que era. E aquilo acabou me levando realmente a viver uma vida bem mais profunda que os meus amigos, né? Eu não tinha dúvida disso. Armadilhas, eu falo que na realidade a vida é feita de armadilhas nesse sentido, se a gente não se dá conta, né? Eu acabei casando muito cedo. Não é que tenha sido uma armadilha, por um lado foi muito bom, porque eu acabei direcionando mais, tendo uma certa responsabilidade que eu via que outros amigos não tinham, sabe? Mas aquilo me tirou um pouco do processo.
Eu falo que se você está muito ligado a um processo de expansão, você está ali, nada como você ter tempo para isso, né? E a gente acaba, às vezes, não tendo tempo. Porque vem uma das maiores armadilhas, a gente, de repente, morar muito longe, pegar um trem lotado, pegar um ônibus lotado, tem que lutar pela alimentação, tem que lutar por uma família. Sobra tempo para você chegar e lutar por um processo de expansão? Armadilha, né? Então, quando a gente se dá conta, eu faço tudo isso, mas eu tenho que tirar 2 horas. 2 horas é sagrado, ou 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos para meditar, né? E naquele momento, realmente, eu não pensava muito nisso. Eu estava muito focado num processo de sustento, num processo de ficar lidando com isso. E a vida foi passando, mas eu não parava de me ligar a outros processos, sabe? Frequentei Hare Krishna, frequentei Sechinoye. Nossa, vocês não têm ideia a diversidade de coisa que aconteceu. E até que no momento muito interessante na minha vida, algumas coisas começaram a vir e eu engordei. Você engordou? O que foi o engordar? Eu naquele momento, profissionalmente, eu estava com algumas possibilidades acontecendo aqui no Rio de Janeiro e eu estava naquele momento com uma loja de produtos naturais e vegetariano, sabe? Eu levava uma vida muito regrada nesse sentido, mas gostava de granola com iogurte, aquilo dali era uma coisa séria, era um vício para mim. Eu engordei bastante e nesse engordar bastante eu fui numa feira que teve no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, e nessa feira eu acabei me pesando. Eu não me pesava constantemente, acabei me pesando e levei um susto quando eu vi o peso que eu estava, uma coisa assim, para mim absurda, né? Muito absurda. E eu tomei a decisão que queria fazer algum tipo de coisa para emagrecer. Não é possível, aquilo dali era demais, não podia ficar daquela forma, tinha que emagrecer. E eu falei, o que eu vou fazer? Não, eu não quero ir para uma academia, fazer exercício, malhar, não. Eu quero uma coisa mais, sabe, num sentido mais light, né? É o que eu pensava. E eu fui buscar yoga. Lá fui eu buscar yoga. E cato aqui no Rio de Janeiro, onde é que eu vou fazer? Eu fui para onde? Na academia do professor Hermógenes. Ali, era na Rua Uruguaiana. Quer dizer, uma referência, né? Você fez yoga com Hermógenes? Exatamente. Foi assim, você não tem ideia. Aquilo dali era o passo, era o primeiro passo para algumas coisas que você não tem ideia do que vai acontecer. Bem, o que o professor Hermógenes tinha naquele momento ali? Ele era um dos caras que era referência aqui no Brasil de Satya Sai Baba. Ele tinha todo um processo de ter acessado Satya Sai Baba, de estar lá com o Divaldo Franco na Índia, né? Algumas coisas acontecendo assim. Quando me dei conta, eu estava frequentando o centro Satya Sai Baba aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho uma coisa que é bem interessante até hoje. Eu tenho por hábito, eu chego nas salas e quando eu me dou conta eu estou na cozinha. Não podia ser diferente no centro Satya Sai Baba, né? Em pouco tempo, quando eu me dei conta, já estava eu lá, trabalhando na organização. E um belo dia, teve uma eleição e me colocaram como coordenador de serviço. Eu fiquei assustado porque eu não esperava isso, eu não era candidato a nada, mas começaram, vai, quando eu estava lá. Bem, eu comecei a trabalhar realmente, a ter um posto, né, dentro da organização. Me fez ter mais contato ainda com tudo que vinha. Era muito interessante porque Satya Sai Baba fazia um discurso na Índia. Em 1 ou 2 dias estava aqui com a gente traduzindo esse discurso. Não era uma pessoa que traduzia, inclusive eu falo muito isso. Para evitar essa identificação, geralmente eram 2 ou 3 traduções diferentes que a gente chegava e fazia em uma só, para que não ficasse sempre aquele mesmo modelo. Né? E foi encantador. Foi encantador. Foi encantador por quê? Porque eu costumo falar muito que aquilo reverberou para a minha vida. Isso é uma coisa que é uma coisa bem interessante de eu perceber nesse momento. Como que muitas vezes a gente tem contato com situações que são maravilhosas, e a gente não tem potencial de perceber aquilo naquele momento, né? Coisas que Satya Sai Baba dizia, e eu tive contato há cerca de 30 anos atrás, nesse momento eu consigo decodificá-las. Então eu falo que a minha faixa, digamos assim, entre aspas, evolutiva naquele momento, ou a minha faixa de percepção naquele momento, não seria como a atual. E eu fico percebendo algumas coisas que ele falava, eu falo, caramba, era isso, como que dei mole de não perceber. Tá bom, né?
A culpa não era dele, não existe nem culpa, né? A responsabilidade não era dele nem minha. Mas onde eu estava acessando, né? E muita água rolou ainda depois dessa história de Sete-Saibaba. Muita água rolou. E era muito interessante, o que era muito interessante nesse sentido? Porque profissionalmente eu estava também, não era só a nível de filosofias religiosas, né? Não. Eu tinha alguns trabalhos que eu falo que eram trabalhos, a gente fica brincando, falando que é o trabalho da Matrix, né? Mas eu tinha uma coisa muito séria, me puxava, a área terapêutica me puxava, que era seríssimo. E desde os anos 80 eu já orbitava tudo isso. Falo que um dos primeiros trabalhos que eu comecei a praticar foi florais. E naquela época, floral não vinha em conta-gotas, né, como é agora, né? Aquilo ali era uma coisa, vinha ampola. Ele vinha numa certa, era feito com ampola, era uma dose única, era que nem homeopatia unicista, né? Você virava aquilo dali. E era fantástico, eu fiquei assim, eu ficava maravilhado como funcionava. Porque era uma coisa nova que estava chegando, e eu falava, como que esse negócio aí dentro leva pessoas a um estado que as pessoas chegavam, né? Parecido até com homeopatia, na realidade, né? Nesse sentido. Mas era um estudo diferente e aquilo me levou a ter contato com florais de Bach, com florais californianos, com florais do deserto, com florais da Austrália, sabe? Eram os primeiros que estavam chegando aqui naquele momento, né? Foi muito sensacional. E eu passeando por várias terapias, eu acabei uma primeira turma de Pranic Healing, que é a cura prânica, né? Que teve aqui no Brasil. A gente está pertinho, foi nesse hotel. Esse hotel que está aqui do nosso lado, do Palácio da República, que tem um hotel aqui, o COA, que era o coreano que desenvolveu esse processo, nessa técnica. Fantástico, né? Fantástico. Ele veio para o Brasil e estava nesse hotel aqui. E foi muito bacana, porque ele chegava, né? Eu tenho uma lembrança muito interessante, que ele vinha de terno. Não era aquele coisa. Chegava assim, cara, a gente está esperando que vai vir um cara de turbante, não, de terno, gravata, direitinho. E ele ficou muito encantado com a praia. E aí teve um certo dia que a gente foi levá-lo, não lembro se foi aqui no Flamengo mesmo, ou se foi na Praia da Vermelha. E ele entrou na água de terno. Eu falei, meu Deus do céu. Figuraça, era uma coisa assim, era muito lindo. Embora aquela aparência meio austera de uma pessoa de terno, para quem está ensinando uma prática terapeuta, né? Ele era uma pessoa muito linda mesmo. Eu tive alguns processos bacanas. E eu trabalhei durante bastante tempo com Pranic Healing, com cura prânica, né? Bastante tempo aqui no Brasil com isso. Era acessando, né? Era passe espírita também. Então, o que estava acontecendo? Eu estava acessando essas percepções energéticas. Isso era grandioso para mim, nesse nível. Não só a nível terapêutico, mas a nível de vida, né? Porque a gente tem a tendência a ser muito encaixotado, né? De colocar tudo numa caixa, fechadinho, selado. E aí fica naquela história, eu só acredito no que vejo, eu não percebo nada, eu só acredito no que vejo. É mesmo? Então a gente tem que colorir o ar. São Tomé. Exatamente. Só acredito e não é o vendo. São Tomé das letras, não. Exatamente. A gente fica muito ligado a isso. E eu vou te ser sincero, existem muito mais coisas que a gente não vê, basta acreditar, do que a gente vê. Você não acha estranho que as pessoas falem assim, ó, eu só acredito vendo, eu só acredito se me provar, mas essas mesmas pessoas muitas vezes seguem religiões sem ter contato com nada. Existe um certo adestramento nesse sentido, né? Aqueles que de alguma forma às vezes regem esse processo acabam nos adestrando. Eu falo isso porque como eu passei por tanta coisa, enquanto a gente não consegue perceber que o caminho não é lá, mas é aqui, essa mudança não ocorre. A gente fica muito ligado a um externo, a gente é muito ligado a Jesus que está no externo, a Deus que está no externo. E quando realmente eu consigo perceber e entrar, trazer, e esse é o grande diferencial, né? A gente fala muito, o caminho é interno, caminho interno, caminho interno. O que é um caminho interno, né? O que é um caminho interno? Eu falo que você pegar e ter lá uma foto de Jesus, né? Uma foto de algum santo, ou uma foto de Shiva Brahman, ou uma gravura de Shiva Brahman, ou então uma foto de uma gravura que representa Ogum, ou então o Saint Germain, não importa. E aquilo está lá fora, e eu fico reverenciando aquela gravura, aquela foto, é externo, é exterior, aquilo se perde, aquilo está levando a minha energia. Enquanto se eu pego aquela mesma foto, fecho os olhos e trago
e coloco ela, ancoro ela internamente, e aqui dentro eu reverencio, eu acesso o caminho interior, o caminho interno. O caminho é interno. E a gente é muito levado. O mundo nos puxa para fora o tempo inteiro. Essa é a grande sacação. Se eu consigo perceber que eu estou sendo puxado da minha vida, né? Falo que a gente está aqui num processo como esse, a natureza está aqui, grama. Quantos que conseguem tirar uma vez por semana, uma vez por mês, o sapato, o tênis e colocar o pé nessa grama? Nessa ou qualquer outra grama, né? Na grama de casa, na grama do prédio, na grama da praça. A gente vê, não, mas não tem, tá bom, tá bom. Na realidade, eu sou levado a arranjar desculpas. E a mesma coisa acontece nesse sentido, né? Eu sou levado a arranjar desculpas para ir para o externo. Para o externo, para o externo. E o interno, quando a gente fala de meditação, é muito ligado a isso, né? Eu começo realmente a subir padrões, degraus, patamares, quando eu começo a meditar. Ah, mas eu estou aqui meditando já faz muitos dias e não consigo nada. Você que acha que não acontece nada. Você que acha. Não existe um único dia em que a gente vá para um processo como esse e que não acesse, que não chegue, que não consiga, isso não seja transformador, né? Existe um processo bem interessante que a gente fica buscando, né? As pessoas buscam muito qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Eu vim aqui no planeta para quê? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou vivendo a vida certa? Será que eu estou vivendo uma vida errada, né? Se é que existe certo e errado nesse sentido, né? Mas essa é uma pergunta que é muito constante. As pessoas ficam se perguntando. E qual é? Eu falo muito que o que traz brilho aos seus olhos? O que traz brilho aos seus olhos? É claro, muitas vezes as pessoas ficam naquela história tipo assim, o que traz brilho aos meus olhos é ficar lá largado, não fazendo nada, vendo Netflix, ou então com o telefone na mão, vendo o Instagram. Aquilo te constrói, você consegue ter uma construção. Então a primeira coisa que é bem básico, né, nesse sentido, para mim, você tem um alvo na sua vida? Qual é o seu alvo? E a vida que você leva, te leva àquele alvo? Porque tem várias coisas, né? A gente tem pequenos alvos, que são alvos que vão passando, alvos passageiros, né? Eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero ter um celular, eu quero ter um tênis, eu quero ter um emprego, eu quero me formar. São alvos. E alvos maiores, que são alvos de existência mesmo, né? Eu estou aqui para quê? Para que eu estou vivendo essa vida, encarnado, né? Então, esses alvos que podem ser alvos que a gente pode encarar como alvos pequenos ou alvos maiores, o que eu estou fazendo para ir em direção a ele? Porque às vezes é aquela velha história, né? Eu quero comprar um celular. Aí eu pego e não consigo economizar. Por quê? Porque toda hora que eu falo que vem um anzol, né? E me tira daquele processo. Eu já estou tentando comprar esse celular já fazem anos. Aliás, mudou tantos modelos de celulares nesse sentido, né, de tentar comprar. Então, Oxi. Olha só, vai passando. Então, não é diferente quando a gente começa a buscar, nesse sentido, a nossa missão. Por quê? Porque a nossa missão está muito ligada a você fazer aquilo que você veio fazer aqui com maestria, com perfeição, com o melhor possível, fazer o 100% daquilo. Não importa o que seja. Porque quando você começa a se esmerar naquilo, você vai vendo que vai mudando, é como se fosse mudando de padrões, você vai abrindo. É uma flor que se abre, ela começa lá, aquele botão, e quando vê, ela desabrocha. Então, a missão está muito ligada a isso, é se jogar em alguma coisa e realmente começar a fazer com maestria. Não importa a nível de profissão, a nível de vida em si, né? Se eu consigo vivenciar aquilo que eu estou vivendo, às vezes a pessoa fala, mas essa profissão aqui é menor que a outra. Eu falo que é como se fossem cores. O vermelho não é melhor que o verde, nem melhor que o amarelo, nem melhor que o azul. São cores. Então, essa profissão que de repente eu tenho preconceito, não, ela é uma profissão maravilhosa, desde que aquele que esteja exercendo, sabe? Você vê que existem, por exemplo, a gente pode falar que um faxineiro é diferente de um médico. Mas tem faxineiros aí que são muito mais luminosos que médicos, né? Tem faxineiros ou porteiros, ou qualquer coisa que seja, que a gente pode ter um certo preconceito. Ai, meu Deus do céu. Não, que são tão luminosos. E o que é essa luminescência nesse sentido maior? É fazer aquilo com brilho. Eu não sou faxineiro. Na realidade, eu espalho flores, onde eu passo, eu espalho brilho pelo planeta. Aquilo para mim é tão gigantesco que eu transformo o planeta. Então, isso está ligado a tudo.
a tudo. Eu falo que a vida da pessoa quer seguir uma carreira de terapeuta, né? Eu falo muito isso porque aconteceu muito na minha vida. Muito. Eu comentei que, na realidade, eu trabalhei nesse meio comercial durante muitos anos da minha vida, mas eu tinha lá uma coisa que me puxava muito para a carreira terapêutica. Terapeuta não era muito ligado a isso. Eu tinha todo um processo, eu orbitava todo esse processo terapêutico, fazendo coisas, mas eu não conseguia me ligar. Por quê? Porque eu tinha um medo absurdo. E, nesse sentido, a palavra medo é uma palavra que é muito desafiadora, né? Ao mesmo tempo que o medo é importante sob certos aspectos para a nossa sobrevivência, ele é terrível. Ele é terrível quando, de alguma forma, a gente tem ele com uma forma desequilibrada, né? E a gente perde possibilidades e oportunidades na nossa vida. Enquanto eu não conseguir realmente equilibrar esse padrão, trazer isso para uma forma mais equilibrada mesmo, né? Que eu conseguisse levar isso à frente, eu não consegui me jogar. E o que aconteceu? Chegou um momento que eu consegui abandonar todo o processo comercial que eu fazia, toda a grana que eu ganhava, que financeiramente era uma coisa boa, para me dedicar àquilo que trazia brilho aos meus olhos. Eu falo que é muito isso. O que traz brilho aos seus olhos? Você tem os olhos que é aquele olho brilhoso que você... Nossa, eu estou saindo para trabalhar, que barato. Ou você tem aquele olho que... Ai, meu Deus do céu, lá vou trabalhar. Eu falo que é o olho de peixe na peixaria de uma semana, né? Eu não aguento. Ô, Rogério, e não parece que é mais fácil quando você está fazendo algo que, sei lá, não está levando paz propriamente para as pessoas? O que eu quero dizer com isso? Se você vai montar um bar, um botequim, alguma coisa, você vai vender bebida alcoólica, parece que rapidamente você começa a encher a casa lá, vender, ter dinheiro no bolso. E parece que quando você vai buscar o que vai te levar para um outro patamar de consciência, parece que tem que remar mais. Como é que funciona isso? Eu vejo muito dessa forma também, como você está falando. O que é interessante? Processos que nos tiram muito de um caminho mais luminoso. Não que você não consiga um caminho luminoso tomando uma cerveja. Não que você não consiga um caminho luminoso tomando um copo de cachaça. Isso é bem interessante, eu falo muito disso, né? Às vezes você consegue um caminho mais luminoso tomando um copo de cerveja, um copo de cachaça, do que tendo um cristal e um incenso na mão. Por quê? Porque muitas vezes você chegou ao cristal e ao incenso e que dirige ao seu final. Não, eu sou uma pessoa que eu tenho total ligação, eu tenho um cristal. Eu sou uma pessoa que eu estou bacana, eu acendo incenso todo dia. Sabe? Não, eu estou na busca ferrenha, meu alvo ainda está lá na frente. Eu atualmente ainda tomo uma cervejinha aqui. Sabe? Eu tomo até uma cachaça aqui, mas eu sei que meu alvo está lá e eu estou buscando ele. Então, muitas vezes quando eu chego ao fim do caminho com alguma coisa, aquilo daí já travou tudo, né? Eu já tenho aquela história, eu já tenho todas as respostas. E nesse sentido, é claro, é muito mais nefasto muitas vezes para a sua vida você entregar para as pessoas uma coisa que não seja tão luminosa, que não traga tanta expansão, que não traga que traga uma coisa mais fechada, que leve você a perder percepções, né? Por quê? Eu vou trabalhar com alguma coisa ligado a um processo que te traga problemas. Eu falo muito isso. A nossa raça, né? A raça adâmica, aquela que vive aqui nesse planeta, ela está muito ligada a um processo de emoção. Tudo aquilo que me traz contextos que me agarram a coisas menores, às vezes você chega lá, você tem um problema que, tipo assim, levei uma fechada no trânsito. Aquilo mexeu tanto com a minha emoção que eu vou passar o dia inteiro reclamando, né? E se eu saio e olho de longe, não entro naquela pequena emoção, a minha, não, o que tem? O fato de ele ter levado uma fechada no trânsito, tá tudo bem. Então, como que estão essas emoções, como estão essas coisas que estão agarradas, né? E quando eu começo a vender coisas como essa, muitas vezes, eu estou levando a pessoa para um processo menor, para ela ficar ali, né? O que eu vendo na minha vida? O que eu entrego? Expansão, percepção, grandiosidade, sabe? Luz. Ou entrego uma coisa menor, que de repente pode levar a pessoa a um processo mais escuro, né? Luz está ligado à expansão. Luz está ligado a mudar de faixa. Expansão de consciência é uma coisa luminosa, sabe? Enquanto que o contrário, né, é uma coisa mais escura. A escuridão
Na escuridão não tem expansão nesse sentido de consciência, né? Quando a luz se faz, ela começa a abrir. Então, realmente o que você falou sempre foi muito claro para mim. Eu trabalhei com várias coisas a nível de comércio, mas eu acabava mudando todo um foco. Às vezes você trabalha com um bar, por exemplo, apareceu um bar que te traga uma coisa que você chega ali e aí o nível de informação seja tão grande que você acaba, de repente, em vez de vender mais cerveja, vende mais coxinha de galinha. Então, qual é o teu propósito interno? E não se deixar contaminar, né? Porque o mundo vai querer te contaminar o tempo inteiro, sabe? Você consegue ser forte o suficiente para não se deixar contaminar pelo mundo? Você consegue ser forte o suficiente para conseguir realmente passar pelos processos que estão à sua volta e se manter firme? Você consegue ser forte o suficiente, sim, você pode jogar em qualquer coisa. Mas discernimento, para não cair nas armadilhas que a gente tem em volta, né? Para tirar a gente, não é nem tirar os outros. Eu falo que nesse sentido é bem prático, né? A gente não faz nada por ninguém, a gente faz por si. Esse é o primeiro ensinamento básico, né? Para mim, para minha vida. A gente faz por si. O que é fazer por si? A gente é como se abrisse um sol gigantesco. Quanto mais eu faço por mim, mais um sol eu abro. E é impossível de eu não levar luz, não iluminar a vida das pessoas com esse meu sol. Se ele estiver grande, é claro, né? Se ele estiver pequenininho, acaba sendo uma coisa bem... Fica parecendo, eu falo que é um passeio do Steve Wonder com o Ray Charles, né? Ambos cegos, né? Aí eu quero ajudar o outro. Mas o que você tem de visão? O que você tem de bagagem? Como é que você pode querer ajudar alguém quando você não tem essa bagagem, essa visão? Tem. Se você tem essa bagagem, essa visão, você pode ajudar. Então, a primeira parte é conquistar isso. E conquistar o quê? Conquistar luminosidade. Porque você não tem que falar com o outro. Às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão, às vezes um olhar, às vezes uma mensagem no WhatsApp, aquilo vai tão carregado de luz que, cresce. Parece então um pouco que você falou começa então dentro da gente. Esse processo interno que você descobre quem você é, ganha consciência, passa a adquirir aquilo para poder aí sim passar a ajudar alguém também, né? O tempo inteiro. Eu falo que num processo evolutivo, pode parecer maluco que eu vou falar, mas a gente tem que sempre estar aprendendo a morrer. Porque, na realidade, num contexto maior, quando a gente nasce, a gente começa a contar uma contagem regressiva para morrer. Cada segundo que passa, eu vou em direção àquilo que a gente chama de morte, que é largar o corpo físico, né? Não existe morte. Não existe, não? Não. Mas dá medo, não dá, não? Dá exatamente isso. O mundo leva a gente a esse processo, né? Quando você tem um mínimo de consciência, esse medo se desfaz. Qual é o medo principal da morte? É você largar de existir. E se você descobre que você não vai largar de existir? Se você descobre que você é invencível, invulnerável, né? Eu acho que diminui o medo, não? É. Mas eu vou te falar, caramba, não saber para onde você vai, quem você é realmente, e que acabar aqui acabou, fica meio... dá um frio na barriga, não? A história é exatamente essa. Quanto mais você percebe esse invisível, mais acesso você tem a isso. Por isso que, na realidade, a gente acaba não percebendo tanto. Existe uma certa dominação que leva a gente a não perceber, porque a gente não percebendo, a gente fica com medo. E ao ficar com medo, a dominação é muito grande, né? Qualquer um me domina. Se eu tenho medo, eu sou dominado. É básico. Então, perceber, o que seria o perceber que você fala? É a pessoa... Porque quem vê, percebe, né? Quem, por exemplo, vê espírito, aura, vê, né? Ou sei lá, outros seres... Aí já percebe. E quem não vê? Eu não vejo nada, por exemplo. E aí? Na realidade, o que eu percebo atualmente? Imagina você que de repente você nasceu e você, por algum motivo, você foi levado a ter medo de nadar. Aí você faz um trabalho, vários trabalhinhos lá básicos, aí você perde o medo de nadar. Aí você começa a entrar na piscina devagarzinho. E você começa a gostar daquele negócio. Nossa, esse negócio é bom, hein? Nossa, tô molhado, que negócio bom, não sei o quê. E você começa a treinar. E vai uma vez para a piscina, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Daqui a pouco você já lá, uma competição, você ganha a primeira medalha. E você daquilo estimula mais ainda. Você ganha a segunda medalha, estimula, e quando você está vendo, você está com o peito que é lotado de medalha. A mesma coisa acontece nesse padrão mediúnico, que a gente chama de mediúnico, né? Ou melhor, de uma coisa mais perceptiva. É possível treinar? O tempo inteiro. Olha... O tempo inteiro. Isso aí não tem a dúvida. Quando eu falei agora mesmo que a gente vai fazer um trabalho hoje aqui de perceber essas energias,
e de acessar um pouco a nossa hierarquia, está muito ligado a isso. Isso é um treino. Se você que um dia não sabia nadar, começou a praticar e começa a ganhar medalhas. Aí o que acontece? Tudo, mas tudo mesmo vem contra você chegar a essa descoberta, a esse patamar, a esse padrão. Por quê? Porque na realidade, o que vem? Se você começa a chegar a esse padrão, você começa a ser uma pessoa liberta. Esse é o conceito de libertação. Esse é o conceito de acessar um padrão de iluminação. Por quê? Você começa a se libertar daquilo que te prende. Você já não tem mais. O mundo já acontece e ele já não te fere mais. A política, eu estou bem. O futebol, eu estou bem. O dinheiro, eu estou bem. A fome, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou além. Eu percebo que eu sou imbatível, imortal. Não tem mais esse papo. Mas sempre a gente vai ser levado. Ai, meu Deus do céu, aquela doença está matando todo mundo. Ai, meu Deus do céu, a fome está vindo, a grana está acabando. Somos levados ao medo, né? A gente é levado a um padrão de medo. O mundo leva a gente a esse padrão de medo. E quando eu consigo realmente ter conta, me dar conta do que eu sou, e esse dar conta do que eu sou está muito ligado a esse processo. Qual o processo? A gente perceber que somos imortais. Eu falo muito isso. Quem eu sou? Quem todos que estão aqui em volta rodando, não só todos, mas essa grama, esse banco, tudo, nós somos a fonte. A fonte. A fonte, né? Então nós somos a fonte. E quando a gente consegue perceber que o que é ser a fonte, o que é ser a essência, você percebe que não existe início, meio e fim. Existimos. Só que a gente é levado a achar, né, a acreditar que existe um fim. Existe um fim. Então, como existe um fim, eu vou morrer. E você vai sofrer. E você vai ter várias dificuldades. Pronto, ninguém quer passar por dificuldade. Não é isso. Sabe? E quando a gente supera esse entrave, a vida começa a fluir. Isso é tão bacana, a gente não percebe que, caramba, começou a funcionar. O emprego veio, a prosperidade veio, a saúde flui. Aí você fica, então quer dizer que a partir do momento que eu tiver um processo como esse, eu não vou ter mais uma dor de barriga ou dor de cabeça? Não. Você vai ter dor de barriga, dor de cabeça, você vai ter aquele dia que vai faltar dinheiro, você vai ter aquele dia que vai dar uma topada, sabe? Por aí vai, né? Mas isso não vai te ferir mais. Isso vai chegar e vai, fluir. É como se fosse um cano que foi desentupido. De vez em quando agarra uma casquinha ali, mas vem uma força mais dura, leva a casquinha. Eu comento que a busca da vida seria a gente se tornar a frigideira da Polishop. Aquela frigideira vermelha da Polishop. Que não agarra nada. Nada agarra na nossa vida. Ou a frigideira da Polishop, ou então a peneira, tanto faz. A peneira ainda agarra um pouquinho, né? A frigideira da Polishop, não. Super ultra frigideira da Polishop. Exatamente. Por quê? Porque o mundo vai jogar coisas na gente para que agarre, para que a gente fique preso. Preso em quê? Em crenças, em dificuldades, sabe? Eu falo que tem tantas evidências científicas de tantas coisas que acontecem à nossa volta, mas mesmo assim, eu vou lá, mas tá, agora, cientificamente falando, tá lá, então tá bom. Sabe? Não se pode comer abacate com leite. Você acha, então, que isso está esbarrando na crença limitante, que eu acho que é um termo que está sendo muito utilizado, né? As pessoas falam muito sobre crença limitante. É um pouco disso ou não? Bastante. A gente se acostuma, né? A gente se acostuma. Voltando, não é abacate com leite, é manga com leite, né? Manga com leite, você vê exatamente isso. Aquela coisa da manga com leite, não passar debaixo da escada, não quebrar espelho, né? Olha, tem isso. Não deixar a sandália virada. Sandália virada de cabeça para baixo, a mãe vai morrer. Meu Deus do céu, quem é que não tem medo da mãe morrer? Então, olha só o que é criado e a gente leva para frente. E quando você se dá conta, são gerações. Vovô passava para minha mãe, que passava para mim e eu passo para meu filho, sabe? Você já parou para pensar sobre isso? Olha a quantidade de crença. A minha família é uma família que luta muito. Ela luta muito e a gente não consegue ter dinheiro. Eu peguei uma pessoa uma vez para tratar, muito tempo atrás, e ele falava assim, na minha família é normal ter AVC. Todos tiveram AVC. Desde meu bisavô, que eu tenho notícia, meu avô, que eu sei que teve notícia, que teve AVC, meu pai teve AVC, e agora eu estou aqui esperando meu AVC. Eu falei, meu Deus do céu. Que isso? Olha só. Alguém podia contar para ele sobre a epigenética, né? Que já diz que isso não é assim. Então, olha só
como que a gente acaba gerando crenças que não são nutritivas. Então, se você tem que gerar uma crença, que ela seja nutritiva, né? Na minha família, todos somos ricos. A saúde na minha família é uma coisa que é fantástica. Aliás, no meu bairro, aliás, na minha cidade, a saúde é demais da conta, sabe? E a gente começa a provocar um processo de cocriação maior, né? A gente faz isso? Não, normalmente a gente se agarra a crenças que são limitantes, a crenças que não trazem um padrão luminoso, né? Isso vale a pena ser pensado. Que tipo de crença que eu estou me agarrando? A crenças que são luminosas ou a crenças que trazem escuridão para a minha vida, né? Qual é o tipo de crença que você se agarra? Quando a gente consegue perceber isso, existe um salto acontecendo na vida, porque a cocriação está ligada a isso, né? Eu não vou conseguir, vou conseguir um carro, vou conseguir uma casa, não, eu já tenho um carro, eu já tenho a casa e sou muito grato por ela existir na minha vida. Sou muito grato, eu sinto. A história de você, eu tenho uma Ferrari, você sentir o volante da Ferrari, você olhar assim, você vê ali o cavalinho na frente da Ferrari, você sabe? Então isso é viver o processo. E aí o processo vai se materializando. Por quê? Porque se eu sou a fonte, eu sou a criação. Normalmente a gente cria confusão, né? Normalmente a gente acaba criando confusão, acaba criando coisas que são contrárias, né? Isso seria o cocriar que você falou? Sentir o carro, sentir a casa. É exatamente isso. É o cocriar. Normalmente, ai meu Deus, eu tô com a garganta doendo. Será que eu tô com um processo ruim? Será que eu vou perder as coisas vocais? Olha só, o que eu tô criando? Ai meu Deus do céu, eu peguei um engarrafamento, agora eu vou perder tudo. Falaram agora que vai ter fome, vai acabar, como é que vai ser fome? Como é que vai ser minha família? Olha o que eu tô criando, né? É aquela velha história que a gente fala, pensei, estou dirigindo, aí vem aquele pensamento nefasto, né? Aí vem um caminhão, agora vou vindo no sentido contrário, ele vai perder a direção, vai bater. Cancela, e eu já penso na minha chegada no local lá e, uau, que barato, você chegou bem. A gente consegue fazer isso, né? Opa, então isso é uma dica, né? Quando vierem esses pensamentos limitantes, esses pensamentos que, sei lá, de catástrofe, de qualquer coisa que você não queira que não seja boa, uma dica é fazer isso. Cancela. Você chega, pensei, me induzir a pensar que vai ter uma terceira guerra. Ou melhor, sei lá quanta guerra. Me induzir a pensar que vai ter uma fome. Me induzir a pensar que eu vou ficar sem dinheiro. Eu estou passando por um processo muito ruim e eu começo a criar aquilo dali. Nossa, eu não vou ter como pagar o aluguel, não vou ter como comprar casa, não vou ter como pagar o IPTU, não vou ter como comprar comida, não vou ter como... Como é que você... Olha só, eu fico visualizando, olha a minha mente criando, eu tô vendo lá os meus filhos passando fome, eu tenho que tirar meus filhos do colégio, eu não tenho, olha como é que tá minha, o que eu tô criando. Então, naquele momento eu cancelo, e o que acontece? Eu começo a ver meu filho lá, tranquilo, sabe? A prosperidade na minha porta, viajando, sabe? E como é que tá o mundo? Não sei como é que tá o mundo lá, eu sei como é que tá o que eu tô cocriando aqui, porque se eu cocrio, se o meu vizinho cocria, se o outro vizinho cocria, se o amigo cocria, se o meu parente cocria, puf! Então a gente transforma a luz, sabe? E ter muito cuidado, porque na realidade existe todo um processo de... a gente é levado como se fosse uma grande epidemia nesse sentido, né? Ai, Rogério, a vida tá ruim. E eu que levantei lá cheio de disposição. Realmente a vida está ruim. Eu escutei até falando lá que o cara não conseguiu passar por isso. Mas olha só, então se afaste daquilo que te traz um processo menor, daquilo que te leva para um processo mais denso. Se afaste. O que? Da TV? Sabe? Do jornal? De amigos? Da rede social? Sabe? O que a gente consegue? Aquilo está te trazendo brilho realmente? Ou aquilo está te engambelando? Eu falo que é que nem aquele acidente na estrada, né? Você está na estrada e aí vem um acidente. Né? O que você pode fazer por aquilo? Mas a gente cansa de ver pessoas parando para assistir. Eu já vi casos de pessoas parando para tirar selfie. Nossa, triste isso. Sabe? Olha só o nível que está sendo ali. Então, respirando. O que eu posso fazer por isso? Eu posso vibrar positivamente. Nossa, deu certo. A pessoa está bacana, tudo bem. Vibrei e sai daquele processo, tá bom. Sabe? Então, o que eu estou sendo levado? Qual o tipo de coisa que o mundo está me levando a agir?
né? A rede social, a televisão, o jornal, o amigo, o parente, sabe? Eu acho que as pessoas, se afastar das pessoas seja o mais difícil, não? É. Por exemplo, seus amigos, perceber que um amigo é tóxico, que ele é pessimista, que ele te contamina, que ele te desanima, não é fácil às vezes, né? E quando se percebe, é difícil se afastar. Você acha que ele dá conta, né? Mas eu tive alguns casos assim na minha vida. Me afastei de bastante pessoas que realmente eram tóxicas, sabe? O que você está buscando? A sua vida. Você está buscando a sua vida. Ela é a coisa mais importante da sua existência, é essa vida aqui. Ah, mas e o outro? E o seu filho? Você morreu, o seu filho acabou, né? O que você pode fazer por ele se você morrer? Né? Ah, mas é sua mãe, o seu pai. Se você morrer, sabe? Vai dar um trabalho danado você vir aqui como obsessor para atrapalhar a vida dele, né? Então, você tem que ter cuidado com a sua existência e que ela seja nutritiva, que ela seja brilhosa. Eu não posso ajudar um filho sendo uma pessoa que está lá embaixo. Ai, meu Deus, está tudo muito ruim. Isso não ajuda. Eu tendo um relacionamento dentro da minha casa, eu e minha esposa, ou a esposa brigando, tendo aquele relacionamento altamente tóxico, eu vou estar intoxicando também aquela criança, aquele filho, aquela filha, por aí. Então, como é que está sendo, né? Se eu tenho uma certa percepção, e o que é ter uma certa percepção? Se você consegue, de alguma forma, perceber isso, você consegue equilibrar. Eu falo que existe algum exercício, tem um exercício muito bacana de você ficar vendo TV. Você pega para ver TV, vamos ver TV. Aí vou ver aqueles programas piores que possam existir. Aquele filme de terror, aquela coisa, e você consegue perceber a energia vindo. E quando a energia vem, você... Não vou entrar nisso. Isso está lá dentro da televisão. Isso não é real. É o filme, aquele ator está ganhando para isso, sabe? A emoção foi feita e está vindo. Então, não vou entrar nisso. Sabe? Então, consegue se perceber. Se você consegue perceber isso, você consegue perceber no mundo inteiro. Está lá, não vou entrar nesse padrão. Isso é uma energia que está sendo ocasionada, ela está vindo. Não vou entrar. Então, perceber isso é gigantesco. É prioritário. E a gente pode praticar isso com os amigos, praticar isso com um colega de trabalho, praticar isso com o jornal, praticar isso com a televisão, sabe? Que tipo de energia que está vindo quando aquele cara fala, manda essa notícia, quando aquele cara me induz a pensar, não, isso não é nutritivo, não, isso não é luminoso, não, isso não é uma coisa que... Então, é importante, né? Ter essa percepção. O que me leva à luminosidade? O que me leva a um caminho nutritivo? O que me leva a um caminho saudável? O que me leva a um caminho próspero? Eu estou vivendo esse caminho? Eu estou realmente acessando isso? Ou está sendo maior os anzóis, né? Os anzóis do mundo estão me pescando. E esses anzóis do mundo me pescando estão me tirando desse processo. Então, quando eu percebo que eu mesmo estou vivendo isso, cancela e vou em direção ao que eu quero. Aquilo que me é saudável, aquilo que me é próspero. Você estava comentando, quando nós entramos nesse assunto, eu comecei a tocar no assunto da ativação frequencial. O que é ativação frequencial? Como vê esse processo para você? Como você desenvolveu a ativação frequencial? Fala um pouquinho para a gente como ela pode ajudar a gente na vida. Bem, o que aconteceu com a ativação frequencial nesse sentido? A ativação frequencial foi uma coisa que apareceu na minha vida. Como apareceu na minha vida? Como eu falei, né, as mudanças começaram a acontecer lá atrás, quando eu virei. Não é que eu tenha virado, eu tive a possibilidade de entrar para começar a fazer yoga naquele momento, que foi muito grandioso, mas era pouco ainda, e várias coisas ainda estavam vindo, várias coisas. Eu percebia que o tabuleiro ainda estava sendo mexido. Por quê? Porque, como eu falei, eu queria muito trabalhar com terapias e a parte comercial, a parte empresarial não me deixava. Eu tive que falir. Aí você fica assim, nossa, foi ruim falir? Atualmente eu vejo que não foi ruim. Na realidade foi um toque daquilo que da minha essência, do meu fractal, dos meus mentores, dos meus guias, né? Chegando tipo assim, esse não é o teu processo. Esse não é o teu processo. E como não é o teu processo isso daí, dá para tirar esse processo da sua vida? Isso começou a acontecer. E aconteceu várias vezes, porque eu insistia. Não era assim, então foi a primeira vez, você parou, não. Eu insistia. Tem um mosquitinho aqui que tá querendo me... Eu insistia
nesse detalhe, querendo voltar. Voltava de novo para esse processo, voltava e estava dando rolo. Então, peraí, chegou um momento, depois de bastante tempo, eu comecei a entender, realmente, esse não é o meu caminho. Sabe? Tem coisas que eu falo que é bem básico, né? A pessoa fala assim, isso deu errado, isso não é para ser. Será? Será? Às vezes você está numa coisa que você vai sair e a pessoa fala exatamente isso. Isso deu errado, não é para ser. Será que não era para ser mesmo? Ou será que estão tirando a possibilidade? Né? Por quê? Várias vezes aconteceu. Mas no meu caso, como eu acabei fechando algumas levas de negócio foi a primeira, a segunda, a terceira vez, eu falei, peraí, tem algo de anormal. E uma das coisas que foi bem básica, foi o seguinte, aquele negócio antigo, o que me faz mais brilhar? Onde está esse brilho, né? E nessa história de onde está esse brilho, eu acabei tendo acesso a um processo de uma certa vibração, uma certa energia, sabe? Há cerca de 15 anos atrás. E aquilo foi muito grandioso. Por quê? Porque eu que já trabalhava com pranic healing, né? Com passe espírita, com algumas coisas nesse sentido, sabe? Eu fiquei muito assustado. Era diferente. Era muito diferente. Era muito diferente. E essa diferença me fez com que eu, além de me jogar naquele trabalho, eu começasse a divulgá-lo. E eu comecei a fazer palestras no Brasil de ponta a ponta. No Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, em Portugal, fora do país, em alguns outros países, sabe? E era muito gigantesco para mim, por quê? Porque não se tratava num processo unicamente de cura ou de melhora de vibração. Se tratava no processo de fazer com que as pessoas acessassem um padrão consciencial maior. E isso, para mim, é busca. Sabe? Por que é busca? Porque, na realidade, não, a gente vai perder o corpo. A gente tem que cuidar desse corpo. Claro, isso é básico. A gente tem que cuidar desse corpo. É básico. Mas ele vai ser perdido. E o que sobra? Essa consciência. Essa consciência que sobra. E se eu consigo, de alguma forma, acessar, expandi-la, fazer com que ela cresça nesse sentido, fazer com que ela cresça, não, fazer com que a gente acesse. Ela não vai crescer, ela já é imensa. Qual é o processo maior que eu falo? É se lembrar do que a gente já é. Um dia eu vou chegar a ser Deus, um dia eu chego à fonte. Não, você não vai chegar a ser Deus, você não vai chegar à fonte, você já é a fonte. Você já é aquilo que a gente chama de Deus, você já é. Então o que eu tenho que fazer? Se lembrar do que eu sou. E isso começou a vir muito forte para mim. E eu precisava de alguma coisa nesse sentido. E dessa forma começou a aparecer aquilo que eu trabalho hoje, que é a ativação frequencial. É um trabalho que tem por objetivo fazer com que a gente acesse um padrão além, um padrão maior, um padrão de expansão. Imagina que de repente, como eu vejo que funciona. Eu saio de casa de manhã feliz da vida, saí, oi minha esposa, oi meus filhos, eu acordei, tive aquela noite maravilhosa, processos maravilhosos, e eu saio fantástico, e eu pego de repente um ônibus, um trem, um Uber, digamos que eu peguei um Uber, e aí tá na rádio lá de acontecimentos policiais, falando de coisas horríveis, de coisas absurdas, não sei o quê, e eu que estava tão impregnado de uma energia boa, eu começo a entrar numa energia mais densa. E para completar, o rapaz, quando vê que eu não estou gostando daquela rádio, ele muda de rádio, coloca numa rádio de uma música que é assim terrivelmente contrária a tudo aquilo que eu gosto, sabe? E eu fico com aquele refrão. Eu passo o dia inteiro com um refrão que é contrário, ele entrou. E eu fico ali cantarolando aquilo, mas não é possível. Bem, isso acontece com tudo. Você gosta de ficar doente? Você gosta de não ter processos prósperos na sua vida? Acho que ninguém, né? Então, como que isso vem? É como se viesse um refrão da doença na sua vida, né? É como se viesse um refrão da falta, da escassez na sua vida, né? É como se viesse vários refrões e a gente fica repetindo. E esse refrão vem onde? Ele vem numa coisa mais densa. Eu, que acordei feliz, maravilhoso, fantástico, eu estava aqui. E quando eu entrei naquele carro que eu comecei a ver aquelas notícias, ou melhor, ter acesso àquelas notícias, meu padrão foi caindo. E ele se solidificou quando aquela música entrou, que eu fiquei o dia inteiro, né? Então acontece isso com a nossa vida. A gente realmente é levado a um processo que a gente começa a reverberar
falta de saúde, falta de prosperidade, falta de bons relacionamentos, falta, e a gente começa a se encaixotar. E aquela luz que deveria ser grande, que era grande, vai se tornando minúscula, um pontinho. Às vezes some praticamente, né? Então, o processo da ativação frequencial está muito ligado a isso, a fazer o caminho contrário. Levar essa vibração que muitas vezes está lá embaixo, perdida, sabe? A gente fala que está aqui, como é que é? O que é esse planeta aqui nesse momento, né? É tanta confusão que a gente fala que eu estou vivendo num umbral. Então, é sair desse padrão mais denso, tristeza, dificuldade, vergonha, medo, um padrão que eu consiga vislumbrar felicidade, bem-aventurança, sorriso, saúde, prosperidade, né? Aqui. Tem uma coisa que é muito interessante, voltando lá a falar de Satya Sai Baba, né? Eu falo muito sobre isso. Ele comentava muito que o fato de estar... ele falava que o Deus, a divindade é brilhosa. Krishna é brilhoso. Rama é brilhoso. Isso a nível de filosofia hindu, né? Brilhoso. Por quê? O que ele falava isso? O que é o brilho que ele falava? Essa divindade, ela tem uma vibração alta. O viver alto tem brilho. Imagina só que você, de repente, você compra um apartamento no subsolo, né? E aquele apartamento tá lá, aquele cheiro de mofo, aquela coisa ruim. Nossa, tô aqui me habituando. Eu escuto o esgoto do prédio todo passando por ali. Tá bom, tô aqui no subsolo. Aí eu melhoro de vida um pouquinho, eu vou lá para um andar superior. Mas mesmo assim, eu tô lá convivendo com... Eu consigo... Eu vejo a casa do vizinho, eu tô ali, sabe? Tô aqui. Aí eu melhoro um pouquinho mais, eu já tô acima. Eu vejo a casa do vizinho, mas ele já não me vê. Eu melhoro um pouquinho mais, eu vou lá para aquele prédio imenso. Aquele prédio de quase 100 andares. Eu estou lá em cima. O que tem isso? Luminosidade. Eu estou acima. Eu mudei a minha vibração, a minha frequência. Essa é a busca. É acessar um padrão. E melhor que isso, que acessar o padrão, é perceber quando eu não estou nesse padrão, né? Eu falo que normalmente, às vezes, a gente não se dá conta de que eu larguei de comer aquele pudim delicioso, doce, maravilhoso, aquele pudim de leite condensado, né? Aquela calda caramelizada, deliciosa. Adoro pudim! E estou aqui tomando meu chazinho de boldo. E eu tomar meu chazinho de boldo com losna, que é delicioso, né? Sabe? Eu me acostumei com aquilo, e eu já não tenho, eu que tinha uma vaga ideia do pudim de leite condensado, eu perdi o costume do pudim, sabe? Deveria ser o contrário. Eu não me acostumar com o amargo, né? Com o amargo da vida. E normalmente a gente se acostuma com o amargo da vida. E esse se acostumar com o amargo da vida é uma coisa muito desgastante para o viver. Nós não viemos aqui para sofrer. Não aceite isso. Sabe? Numa mão, uma espada flamejante de luz. Na outra mão, um escudo. Esse escudo aqui, ó, ele é totalmente brilhoso, totalmente espelhado. E eu estou aqui, peito para fora. Quem eu sou? Eu sou a fonte que tudo é. Eu sou a fonte que tudo é. Eu sou invisível, imperceptível, invulnerável para tudo quanto é tipo de coisa que possa vir atrapalhar no meu caminho em direção à libertação. Isso é o que eu sou. Isso é o que todos nós somos. E somos levados a esquecer disso. Então, qual é o processo maior? É se lembrar daquilo que a gente é. Nós somos a fonte que tudo é. Então, na prática, a ativação frequencial, ela te ajuda a lembrar quem você é, que te ajuda nas melhores escolhas. Se você então está passando por um processo de, vamos lá, escassez, falta de saúde, né, alguma coisa que não está se sentindo próspero, a ativação frequencial te ajuda a se encontrar, a encontrar seu propósito. Eu faço 2 trabalhos diferentes, né? Um trabalho é ativação frequencial e outro trabalho é reconexão, né? O que a ativação faz? Eu falo que ela funciona como se fosse um elevador. Ela começa a empurrar. E se você está passando por um processo, uma falta de saúde, né? Um desafio físico, e aquele desafio está ali agarrado, o que é aquilo dali? Eu estou aqui num processo mais denso. Porque se eu estou aqui, como eu falava antes lá, é como se fosse um cano com algum resíduo. Vai passar um jato e aquilo vai limpar o cano. É normal. É normal a gente ter algumas adversidades. É normal. Anormal é a gente guardar aquelas adversidades e vivenciá-las, né? Eu que um dia cheguei, eu estava com um processo pequeno, aquilo se tornou uma grande doença. E eu comecei porque eu aceitei.
porque é anormal esse tipo de coisa, anormal. Quando eu estou aqui, o cano é desentupido, o fluxo volta. Então a ativação frequencial, o que ela faz? Ela promove uma volta ao fluxo da abundância, ao fluxo da saúde, ao fluxo dos bons relacionamentos. E eu tenho casos e mais casos e mais casos de pessoas que chegam às vezes com desafios físicos e eu falo que é uma pena chegar a esse tipo de coisa, né? O bom é fazer antes. Eu tenho a possibilidade de fazer antes sessões de ativação frequencial? Posso fazer, até porque na realidade a ativação frequencial ela não necessita de você estar presencialmente. Você pode fazer à distância. E isso é um barato, você pode fazer à distância e pode fazer à distância até para pessoas que não sabem quem estão recebendo. A pessoa está internada, a pessoa é o meu marido, é minha esposa, é meu amigo, é meu filho, que está passando por uma situação adversa que não está trazendo luminosidade à sua vida, sabe? E eu vou lá e promovo essa sessão. Normalmente eu faço, quando a pessoa não sabe, eu faço a sessão quando ele está dormindo. Sabe? Você fica assim, mas eu não estaria invadindo o livre-arbítrio daquela pessoa? E eu tenho sempre aquela pergunta, existe livre-arbítrio mesmo? Você toma refrigerante? Você come açúcar? Salsicha, presunto, ou algum tipo de laticínio nesse sentido, né? Refresco em pó, macarrão instantâneo, né? Como é que funciona a sua vida, né? Você sabe que isso faz mal. Ué, total. Você está decidindo contra, então? Então, nesse sentido, o livre-arbítrio só vem quando é a favor. Não, eu não posso decidir aí que você é a favor. Mas contra, me colocam isso na marra na minha vida, eu decido, eu aceito. Então, não vejo essa história de eu não estou fazendo mal à pessoa, pelo contrário, não estou fazendo mal. O trabalho da ativação frequencial nesse sentido é um trabalho que vai impulsionar essa pessoa a uma vibração mais light, tirar essa pessoa de uma vibração mais densa. E quando a gente chega aqui, a vida floresce. Então a ativação está muito ligada a isso. E o que é florescer? Imagina a quantidade de pacotes de informações que tem à nossa volta. Você, quando está vendo eu falando aqui, várias palavras que estou falando está começando a trazer. Nossa, como é que é? É como se tivesse algumas informações que estavam agarradas, pacotes que não tinham sido abertos, e que quando você escuta, não só a mim, mas na vida até uma coisa banal, uma pessoa qualquer falando, que pode ser até uma coisa que seja até prejudicial, mas aquilo leva você a... Nossa, nesse momento você acabou de acessar um pacote de informação, acabou de fazer um download. Então a ativação provoca muito isso, sabe? Acessar esses pacotes que estão aqui orbitando, vindo, trazendo. E isso muda a vida, isso faz a conexão, isso acessa uma melhor condição. Isso é sensacional, sensacional. Então eu falo que eu vibro muito com o trabalho que eu faço, tanto presencial quanto à distância, até quando a pessoa não sabe o que está recebendo. Vibro, por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que esse trabalho realmente leva a pessoa a um padrão melhor de vida, sabe? Não digo melhor, mas tipo assim, um padrão mais nutritivo, né? Porque eu falo que o melhor e o pior é uma questão própria. Não, isso é melhor, isso é pior, não. Um padrão mais nutritivo de vida, um padrão que vai fazer com que a gente acesse condições de ir em direção ao nosso alvo maior, que é se libertar. Tem uma coisa que você falou que não sai da minha cabeça. Pudim. Não é isso. Mas aproveitando o assunto. Furinhos e caldo de caramelo. Pudim de leite condensado. Gente, pudim faz mal, tá? Eu adoro. Só como muito de vez em quando. Com equilibrando. Viu? Mas não é saudável. Mas olha só, você estava falando com relação à ativação frequencial, falou sobre uma pessoa poder receber à distância. Então, a pessoa pode fazer ativação frequencial online? Como é que funciona isso? É possível? Totalmente. É bem interessante. Como funciona uma sessão de ativação frequencial, né? A pessoa está deitada na maca, no consultório, deitada na maca, ela vai ficar recebendo uma certa energia que a gente vai estar manipulando ali. Eu vou estar aqui manipulando essa energia, vou estar jogando nela, sabe? Essa energia ela é medida com uma frequência, né? Essa frequência é uma frequência mais alta, mais salutar. Então, eu vou estar aqui manipulando essa energia, está aqui, ela chega nesse processo mais alto e ela é puxada. Só que tem um detalhe que é bem interessante, né? Vários trabalhos fazem isso, puxam e largam. E a pessoa que estava lá cai. O que a gente faz com a ativação? A gente puxa essa pessoa para um processo maior e ancora. Então, esse é o processo básico no consultório.
Como é que eu faço a distância? A mesma coisa, eu coloco a pessoa deitadinha. Aliás, eu falo que é mais tranquilo de se fazer a distância. Por quê? Porque a pessoa está deitadinha, fonezinho no seu ouvido, na sua cama, sem uma luz pequena ou sem luz, tá? Olhinho fechado, e ela fica recebendo. Eu entro no campo da pessoa, onde a pessoa estiver, tá? Eu fico mantendo essa vibração, mantendo, e ao mesmo tempo ancorando por voz. E o que acontece com isso? Processos maravilhosos vêm, processos maravilhosos acontecem. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo. O trabalho tem por base levar a pessoa a acessar. Então eu não faço trabalho por ninguém. Eu falo que muitas pessoas, me dá uma pílula de salvação. Não dou. Você tem essa pílula dentro de você. Então o trabalho visa a despertar, trazer, fazer com que a gente acesse aquele caminho interno que a gente falava ali, que está ali dentro, guardadinho. E quando isso floresce, é muito bacana, é muito significante perceber isso, muito significante vivenciar isso, sabe? Você atende no Rio de Janeiro, atende em São Paulo, onde é que você atende? Normalmente, fisicamente, né? Fisicamente eu rodo o Brasil inteiro, né? Eu continuo dando várias palestras, não só de ativação frequencial, de reconexão, né? As palestras que eu faço estão muito ligadas a um processo de expansão. Então são palestras ligadas a esse processo, expandir consciência, acessar um padrão melhor, nível de consciência, acessar aquilo que você é. São palestras. Eu também faço vários workshops nesse sentido também, por aí, para um lado e para o outro. O curso da ativação frequencial tem acontecido também, é bem interessante esse curso de ativação frequencial. E nessas histórias, nesses passeios todos que eu faço pelo país, onde eu estou, eu acabo atendendo com ativação frequencial a nível físico. Mas a maior modalidade que eu faço é a distância. Eu atendo pessoas pelo planeta inteiro, na Europa, aqui na América Latina, no Brasil inteiro, muitas pessoas. Eu falo que a partir de 5 horas da tarde, minha agenda começa a ficar lotada. Por quê? Porque 5 horas da tarde aqui na Europa já são 10 da noite, né? Então, as pessoas já começam a fazer cura, a fazer as sessões de ativação lá fora, nesse horário, né? E fazer aqui também no Brasil mais tarde. Então, entre 5 e 11 horas da noite, várias sessões são feitas. E durante o dia, onde eu estou, a gente consegue fazer sessões presencial, né? Então, é muito bacana o trabalho em si, né? Bom, agora viramos de lado aí por causa do sol. Então, vamos continuar aqui nosso papo sobre ativação. Como é que fluiu para você esse processo da ativação? Foi muito interessante, porque eu já trabalhava desde os anos 80, né? Nossa, você pode perceber que eu escondo a idade, né? Garoto! Desde os anos 80, orbitando todo esse processo, né? De várias terapias, não sei o quê. E me vinha muito uma coisa que eu já falei aqui nesse vídeo, né? O que um processo terapêutico, o que um processo que leva a gente a isso, a essa busca toda, pode fazer de maior. Primeiro, despertar na gente a possibilidade de acessar aquilo que a gente é. E eu queria muito isso, esse tipo de coisa. E chegou um momento que eu tinha que fazer uma grande mudança. Eu fiquei praticamente parado, sem trabalhar. Olha que, na realidade, meus últimos 15 anos eu trabalho nessa área terapêutica. E eu parei totalmente. Naquele momento eu fiquei oferecendo os workshops só, mas nada de atendimento. Por quê? Porque eu queria que viesse algo. E pedia muito, meditava e ia muito atrás disso, sabe? E começou a aparecer, começaram a vir insights para mim nesse sentido. O que fazer. Eu lembro que eu já estou atendendo com ativação, já tem mais de ano, sabe? E eu comecei a fazer experiências. E eu comecei a perceber exatamente isso. Que o trabalho, ele realmente levantava a pessoa e ancorava. Essa energia, essa vibração lá em cima, né? Porque a gente tem uma tendência a ficar descendo, e não adianta simplesmente levantar. Eu tenho que levantar e manter, sabe? E eu comecei a fazer várias experiências e pessoas que estavam com desafios físicos passaram por essas experiências que eu fazia. Eu comecei a ver
processo de cura mesmo, processo de cura. Isso foi muito significativo. Pessoas se curando de depressão, pessoas se curando de câncer, pessoas se curando de problemas de relacionamentos mesmo, né? E algumas pessoas realmente mudando todo um caminhar no sentido de vida mesmo. Como é que eu estou ali a nível de prosperidade? O que está acontecendo, né? E aí sim, aí eu comecei a ver que dava certo, que aquilo dali era um trabalho fantástico, que não levava, não era eu entregando nada, mas era só virando uma chave que estava ali dentro. A gente se cura, a gente melhora a nossa prosperidade, a gente melhora os nossos relacionamentos, a gente, não o outro de fora. Ele vai ficar falando que nem um papagaio ali, mas a gente que é responsável por isso. E eu vejo no trabalho de ativação frequencial exatamente isso, levar a gente internamente a acessar esse padrão. Mas você acha que foi esse processo meditativo que você fez prolongado, que veio te trazendo esses insights e para poder desenvolver a terapia? Eu vejo de duas formas. O processo meditativo auxiliou muito porque ele foi desenhando. Ele me auxiliou muito a desenhar. E todo um processo das experiências passadas. Daqui, dessa vida. Não estou nem falando das outras também, claro, sem dúvida nenhuma. Né? Mas das experiências que eu tive aqui. Você imagina? Foram muitos tipos de coisas que eu trabalhei, que eu vivenciei, que eu tive acesso. Milhares de pessoas pelo mundo afora, que eu tive feedbacks de trabalhos que eu fiz, sabe? O que poderia ser melhor, onde estava o furo do trabalho, o que tinha ali que não batia. Como eu estou falando, como eu falo com você, a minha busca é um trabalho que liberte pessoas. Se o trabalho não está te libertando, não vale a pena. Não vale a pena. Não importa esse ou aquele trabalho, ele te aprisiona, sai. Sai que é furada. Sai porque, na realidade, o nosso processo maior aqui, ele visa exatamente isso. Trazer libertação, se você quer levar para o outro, né? E, ao mesmo tempo, se libertar. Como, eu dou muito de exemplo, como aquele desenho lá, A Fuga das Galinhas, né? Fantástico. Na realidade, a gente tem alguma coisa que nos alimenta e nos amortece. E a gente fica fornecendo os nossos ovos e a nossa carne para alguma coisa, né? No contexto humano, a gente fornece a nossa energia, né? Nossa energia. A gente nem percebe o quanto presidiário somos. Quanto presidiário somos. O dia que a gente dá esse clique, opa, peraí, que negócio é esse? Onde eu quero chegar com isso? Então, esse é o processo, ter esse clique. E quando a gente tem esse clique, a vida volta a fluir. Fácil? Não, claro que não é fácil. Claro que não é fácil, porque o dono do galinheiro não vai deixar a gente fugir. Ele quer ovos, muitos ovos. Ele quer ali tirar ainda o que pode ser tirado da gente, né? Então, qual é a sua disposição para ir em direção a isso? Para ter olhos brilhantes de novo. Para ter essa vida que seja uma vida que você diga que ela é digna. Digna de quem? Digna do que eu sou. A fonte que tudo é. A fonte que tudo é. Essa é uma vida digna. Rogério, você comentou que faz um trabalho também de reconexão, certo? Você pode falar um pouco... Não, peraí. Antes de você falar, quero saber... E depois você já vai dar as dicas, certo? Exatamente. Dá aquelas dicas maravilhosas aí. Promessa é dívida. Uns exercícios pra gente fazer em casa. Exatamente. Então, antes da gente entrar nesse assunto aí, você que está em casa vendo, já se inscreveu no canal? Já deu um like nesse vídeo? Esse vídeo vale muito like, principalmente pelas dicas que vão vir aí à frente, que você vai poder fazer em casa, viu? Então dá o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com a família, com os amigos, isso ajuda muito a gente. E ajuda, né, que essa informação chegue a mais pessoas, que vai ser útil com certeza para muita gente aí. Bom, então vamos lá. Reconexão. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho. Bem, quando eu tive acesso a esse trabalho, muitos anos atrás, eu não tinha começado a trabalhar com ele ainda. Eu tive acesso, depois eu comecei a trabalhar com ele, né? A primeira coisa que eu achei é que era um trabalho que era fake, que era um trabalho que era uma enganação. Não poderia ser um trabalho tão assim. Por que tão assim? Porque imagina só, eu naquele momento era um cara altamente ligado a uma filosofia hindu, então vegetariano convicto, né?
E Você era vegetariano? Totalmente. Durante 33 anos eu fui vegetariano assim, sabe? Você não tem ideia, sabe? 33 anos vegetariano e hoje? Hoje não, hoje eu voltei a comer carne, sabe? A minha... vários que estão assistindo o vídeo vão ficar assim, nossa, como é que ele pode fazer uma coisa dessa assim? Mas passou 33 anos poupando aí exatamente, a carne. Exatamente. O que eu poupei de bicho foi assim, uma coisa séria, sabe? Mas eu acabei voltando a comer carne, realmente eu consumo até moderadamente carne, mas eu como carne, sabe, tranquilamente. E naquele momento, eu com crenças que não acabava mais, eu achava que isso não existia. Por quê? O que esse trabalho faz? É dito que em algum momento da nossa existência, da nossa raça, a gente foi desligado. O que é desligado? Como se a gente tivesse conexões. A gente tem uma malha magnética e essa malha deveria estar ligada totalmente à malha magnética do planeta, que está ligada à famosa teia cósmica. Então, o que acontece? Essa teia cósmica, essa malha magnética do universo, manda informações que chegariam à malha do planeta, que chegaria a gente. E elas chegam como? De forma individual, como fosse a nossa digital. Tá lá. Cada um tem a sua informação. E por algum motivo isso foi desligado. Bem, essas informações não chegam, então foi todo mundo desligado, não. Ela está parcialmente, sabe? Mas ela chega bem, né, falha para a gente. O que a reconexão faz? A gente vem religando essa malha magnética. Então você fala que quando você fala reconexão, você vai religar lá as 12 hélices do DNA. Não é bem assim, porque aquilo dali já foi uma coisa física. Não a gente aqui, mas na raça humana em si, de outros planetas, né? Isso existe. Existe lá as 12 hélices. Aqui não. Aqui a gente só tem 2 mesmo, mas a gente começa a religar isso de forma energética. E quando eu escutei isso, é claro que eu falei, isso aí não existe. Não existe. Mas eu tinha caído numa grande cilada. Eu tinha saído do Brasil e tinha pago todo o processo lá fora já. Porque se eu não tivesse pago, acho que eu não teria feito. E eu paguei e fiz o processo. E aquilo provocou um vendaval na minha vida. Um vendaval. Foi uma coisa assim gigantesca. E o que aquilo provocou? O que a reconexão traz de mais assim fundamental? Ela nos coloca em direção à nossa missão, em direção ao nosso propósito. Em pouco tempo, depois que eu fiz a reconexão, várias coisas que não faziam parte da minha vida começaram a sair. E ao mesmo tempo começou a crescer muito o padrão que esse era o motivo de eu estar aqui. Esse era o motivo. E o que houve? Lembra que eu falei que eu tinha algumas empresas? Elas saíram da minha vida. Elas saíram. E ao mesmo tempo, todo aquele processo que eu buscava desde lá dos anos 80 começou a vir com muita força, e quando eu me dei conta, eu estava trabalhando com isso no mundo inteiro. Mas eu fiquei, não, isso pode ser uma coisa, sabe, eu tenho uma busca, eu sou um cara que sou muito buscador, pode ser uma coincidência, isso aconteceu comigo. Não acontece com as pessoas. Bem, eu fiz toda a formação para trabalhar com isso e comecei a atender pessoas para um lado e para o outro. Ainda quieto, né? Quieto, porque eu não sabia se realmente, sabe, atendia. E eu comecei a ver que na vida das pessoas aquilo começou a acontecer também. Pessoas começaram a ter mudanças, às vezes, gigantescas, ou mudanças mínimas até, mas que acessavam o seu processo. Então é isso. É isso. E aí sim, nesse momento, aí eu me joguei no mundo para falar sobre isso, a falar sobre o que era esse trabalho. E eu fiquei fascinado em ver pessoas realmente acessando o que elas vieram fazer aqui. Isso é tão gigantesco, por quê? Porque o trabalho é feito uma única vez na vida. Você não faz essa toda de reconexão toda semana, todo mês, todo ano, não. Você reconectou, está reconectado. Aliás, as pessoas ficam até assustadas muitas vezes, por quê? Porque o que é o tá reconectado? Aquilo vem de uma forma que você fez lá há um ano atrás, aquilo continua agindo 1 ano, 10 anos, 20 anos depois. Tá lá. Ela fica te levando naquele processo. Informações que são suas começam a vir, e vir de uma forma, às vezes, racional, você saca, e às vezes não. Às vezes você é empurrado, às vezes o que não é teu sai. Às vezes aquele relacionamento que não era para você estar ali, que é uma coisa que é meio nefasta, ele vai sair. Aquele trabalho, ele vai sair. Sabe? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero fazer reconexão, mas eu quero mudanças conforme eu quero. Eu quero que seja. Não é assim. Não é assim. Se aquilo dali não é para você, sai de baixo. Aquilo vai ser varrido. Eu vi vários casos. Por isso que eu falo, sabe? Você está disposto realmente... Qual é o teu processo aqui? Você está disposto realmente a ir em direção
ao que você veio fazer aqui. Não, eu tô aqui, eu vou passar uma vida aqui, eu vou passar a vida reclamando, sabe? A vida é ruim, esse relacionamento não presta, eu não aguento esse homem, essa mulher, não aguento esse trabalho. É mesmo, então tá bom. Então, fique nesse processo, tá bom, sabe? A reconexão, ela tem por objetivo fazer exatamente isso, alinhar a sua vida. E, como eu falei, ele é feito uma única vez. Isso para mim é grandioso, sabe? Como que um trabalho que é feito uma única vez provoca isso. E quando eu tive acesso a esse pessoal todo tendo essa informação, eu saí divulgando isso pelo mundo afora. Nas palestras que eu dou, algumas delas, é claro, não todas, sabe? As palestras estão ligadas a um processo em que eu posso falar do que eu trabalho, sabe? Eu falo muito da reconexão. E por que eu falo da reconexão? Porque atualmente é uma coisa que eu tenho certeza, como a ativação frequencial, eu também tenho certeza da reconexão, porque são tantos feedbacks positivos nesse sentido, sabe, pelo mundo afora, e isso é grandioso. Então, Maravilha. como outro trabalho, é um trabalho que visa fazer o quê? Levar pessoas a um processo de expansão, a um processo de conexão, a um processo de acessar o que eu sou, o que eu nunca larguei de ser, o que pauta, o que me dá disposição, conduta em direção ao quê? Ao meu alvo. E a gente, desculpa falar na sua fala, em cima da sua fala, mas o nosso canal é de saúde. Isso tem tudo a ver com saúde, porque quando você tem esse processo de despertar, né, você entende quem você é, o que é melhor para a sua vida, naturalmente você vai fazer escolhas melhores, vai adoecer menos, não só pelo que você come, mas a maneira como você vê a vida, como você encara a vida, pelos seus processos de escolha, né? A gente acompanha aí as pessoas que passam anos infelizes com o emprego porque não se conhecem, não conseguem descobrir o propósito na vida delas. E eu acho que esse trabalho que você faz, na verdade, são dois trabalhos: ativação frequencial e reconexão. São trabalhos que vão levar a saúde para as pessoas, direta ou indiretamente. Na realidade, eles vão levar melhores escolhas, né? E é como eu falava lá atrás, né? Se você tem uma coisa que você está comendo, por exemplo, o que você está fazendo, e aquilo dali é uma coisa que está te trazendo algum infortúnio... Não fale do pudim. Não, pudim não. Vamos tirar o pudim. Mas o pudim com equilíbrio é maravilhoso, né? Porque ele traz também, ó, vamos lá, vamos equilibrar. Se eu como todo dia uma coisa que realmente aquilo dali acaba dando rolo, né? Então, eu falo que o caminho da libertação, o caminho do acessar um processo maior, não é um caminho da restrição. Então agora eu não posso fazer mais nada disso, eu não posso nem tomar uma taça de vinho, não posso mais namorar, tenho que usar aquela roupa aqui, aquele padrão. Não. Eu tenho que surfar na Matrix. E o que é surfar na Matrix? A Matrix está aqui, ó. As pessoas ficam naquela ideia, eu tenho que acabar com a Matrix. Você não vai acabar com a Matrix. Você tem que estar acima dela. Não, então vou acabar com a Matrix. Então não tem mais internet, não tem mais computador, não tem mais celular, não tem mais roupa, não tem mais carro, não tem mais comida. Porque tudo é Matrix, né? Tudo é Matrix, sabe? Eu tenho que aprender a ser o quê? A ser dono disso. Eu sou dono da comida, a comida não é minha dona, sabe? Então eu como de forma equilibrada, sabe? Eu sou dono do pudim, o pudim não é meu dono. Eu sou dono da rede da internet, né? Às vezes eu acho que o pudim manda em mim. E quando eu começo a perceber isso daí, eu começo a colocar o mundo na posição dele. Normalmente é o contrário. O mundo nos coloca na posição que ele quer. O filme manda na gente, a televisão manda na gente, a rede social manda na gente, o político manda na gente, o time de futebol manda na gente, por aí vai, tudo. Quando eu consigo chegar aí... Não, peraí. Qual é o padrão que eu tenho? Então, qual é o padrão de existência que eu tenho? Agora o papo é outro. Então, eu acabei de colocar. E isso vai ser uma coisa que vai se delinear e vai ficar sempre... Não. Vai ter sempre aquela batalha, mas eu tenho que estar atento. Isso é expansão, isso é percepção. Então, quando você fala que um trabalho como esse te dá esse poder, sim, ele te dá percepção. E essa percepção faz com que eu consiga pegar o volante da minha vida. E ao pegar o volante da minha vida, eu sou dono dos meus atos. Então, eu tenho ônus e bônus. Eu largo daquela vidinha do deixa a vida me levar, né? Quando eu deixei a vida me levar, eu vou reclamar de quem? Eu deixei a vida me levar. E quando eu pego a vida, quando eu pego o volante, quando eu dirijo a minha vida, eu não tenho que reclamar de ninguém. Se deu certo, é responsabilidade minha. Se deu errado, é responsabilidade minha. Mas eu vou estar ali, sabe?
torcendo, vibrando e caminhando em direção ao dar certo para mim. Ou melhor, ao ser uma experiência mais nutritiva para mim, né? Ser uma experiência mais nutritiva para aquilo que eu quero. Eu não vou chegar e simplesmente, alguém faz para mim, né? Seria esse o deixa a vida me levar, né? Alguém faz para mim. E deu errado, né? A gente zela pelos nossos processos, né? Se eu deixo alguém fazer, né? Tá arriscando aquela pessoa não zelar tanto pelo processo que eu quero que funcione, né? Então, esse é o processo, como você falou. Trabalhos como esse, eles visam trazer um bem-estar, uma qualidade de vida. E qualidade de vida está muito ligada à qualidade física, à qualidade alimentar, principalmente, à qualidade, sabe? Não só vibração, mas a vibração está na qualidade física. Isso é importante de ser batido, né? Não, fantástico. E você tem rede social? Eu posso deixar isso no ar para as pessoas entrarem em contato, se elas quiserem atendimento, procurar mais informações sobre esse assunto, ver cursos, não sei, né? Pode colocar todas as possibilidades. Tem sempre os cursos acontecendo, os atendimentos acontecendo, as palestras acontecendo, as viagens acontecendo, então as pessoas podem acompanhar, vai ter um workshop acontecendo, vai ter um curso. Entre lá, faça contato, tire suas dúvidas comigo, fica à vontade, sabe? Muitas vezes eu não consigo dar um retorno na hora, mas deixa o recado lá que eu vou voltar, sabe? A gente vai conversar, falar sobre o processo. Pode entrar em contato à vontade. Estou sempre retornando, né? Está disponível ali para Exatamente. Para essa interação com o pessoal. Exatamente. Ótimo. A gente pode então entrar naquela fase das dicas que você ia dar para gente. Vamos lá. Vamos começar então. Quando eu tive acesso a essa energia, isso foi muito determinante no meu processo. Fiquei muito, até assustado, porque eu não sabia aonde isso ia me levar e o que isso ia me trazer, sabe? Então eu vou estar agora mostrando para vocês que vocês podem fazer isso, que vocês podem ter acesso. Bem, primeira coisa, a forma mais fácil de sentir são nas mãos, né? Então, as duas mãos, sabe? Começa a chegar a mão bem pertinho, olha só. Começa a passar, ó, passando aqui, ó. Sinta essa energia como se fosse, ó, você fica passando, parece que aparecendo uma borracha, aqui dentro. Você sente o calor, você sente uma coisa mais agarrando. Bem, depois de você passar lentamente, não pode ser assim. Quanto mais lento você acessar, você pode parar uma das mãos, para e fica passando a outra. Ó. Vai chegar um momento que você vai começar a perceber que está ali, está viscoso, está grosso, está aqui, como se fosse uma borracha. O que você vai fazer nesse momento? Rodou, e você começa a puxar. Olha só como é que é bacana, está puxando, ó. Parece que eu estou esticando uma borracha. Olha só, esticando. Eu volto, giro de novo, puxo, olha só, ó. E aí eu posso fazer assim, ó. Eu começo a perceber que começa a crescer, que começa a fazer assim. Eu puxo, ó. Eu volto novamente. Rodo. Esse exercício é um exercício que você deve fazer com mais constância. Quanto mais você faz, mais forte fica. A partir do momento que você começar a sentir isso daí, você pode começar a fazer isso nas outras pessoas. Mas qual é a sensação que a pessoa vai ter na hora ali, da mão? Ela vai sentir como se fosse uma borracha, uma gelatina, uma coisa mais, um caramelo, uma coisa mais gosmenta, que começa a ficar, e você começa a puxar e começa a vir, como se você estivesse esticando essa borracha, esse chiclete. Eu estou esticando o chiclete, ó. Traz de volta. Eu traz e volta. Está crescendo, está ficando maior. Você está começando a ativar, ó, está ativando. Aquilo que estava parado lá, lembra que a gente comentava durante o nosso papo aqui? Existe uma tendência muito grande a ser desativado. Isso é normal, todos nós temos, mas a gente vai sendo desativado. O que você está fazendo nesse momento? Eu estou ativando, ó. Eu estou ativando, trazendo, ativando. E a partir desse momento, quando começa a fazer mais exercício assim, ele começa a ficar cada vez maior. Bem, feito isso, o que eu faço? Eu fiz, o que adianta com isso? Agora eu consigo chegar e fazer isso nas outras pessoas. Chego lá, no peito de alguém, por exemplo, fico ali, ó, trazendo. Deixa a pessoa deitou, fecha o olho, vamos fazer um pouquinho no seu peito. E eu puxo, eu rodo, sinto essa borracha, sinto esse caramelo,
sinto esse chiclete, puxo, 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 paro. Puxo, 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 paro. Pronto, está acontecendo. Eu estou brincando com essa energia. Essa é uma das coisas mais básicas que a gente tem no processo que a gente trabalha quando trabalha com ativação frequencial. Bem, eu já comecei a sentir, já comecei a praticar. Esse é o primeiro exercício que a gente está passando para você que você consiga perceber essa vibração, essa energia, e de posse dessa energia, de posse dessa vibração, eu consiga, nesse momento, brincar com outras pessoas. Quer ver uma coisa bacana de você brincar? Se você tem um gato em casa, se você tem um cachorro, começa a fazer isso com ele. Pega lá uma mãozinha só e fica lá. Roda, roda, roda e puxa. Perceba, o gato então é uma coisa que você não tem ideia. Cachorro, se você faz mais próximo das costas de um gato, você começa a ver que ele já começa logo a se arrepiar. Começa, sabe? Então, isso é um barato. É um barato, sabe? É brincar com essa energia. E não se iluda. Isso tem uma força gigantesca. Você está fazendo uma coisa, não é você que está fazendo, você está ativando uma coisa que está aqui fora e você começa a fazer com que a pessoa receba isso. Essa é a primeira fase. E aí, já comentando, então, a pessoa, nesse momento, ela já começa a perceber a existência da energia. Então, tanto um quanto o outro, ambos. E se você já conseguiu em casa fazer e perceber, bota no comentário aqui, olha, eu fiz, deu certo, pessoal, senti, legal, funcionou comigo. Escreve aí. Às vezes de cara você fala, filho, não senti nada. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você fala, caramba, não é que deu certo, sabe? Vou todo dia de manhã fazer um pouquinho. Eu falei de manhã e de tarde, olha só. Nossa, não é que deu certo, sabe? E você já começa a entrar nesse mundo. E funciona, eu tô fazendo aqui, tá funcionando. Legal. Caramba, então o negócio é bem interessante. Feito isso, eu já estou percebendo um pouquinho de energia. Que tal a gente começar a fazer aquele segundo exercício que eu falei com você, de você acessar a sua hierarquia, de você acessar os seus mentores, os seus guardiões, aqueles que te guiam, os teus guias. Que tal você fazer isso aí, né? Muito legal. Isso é muito interessante, que é simples, sabe? É um trabalho tão simples. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, você tem que fechar o olho, fecha o olho fechado, você começa a sentir aqui dentro, ó, nessa região do peito, como se fosse uma grande luz, uma grande bola. Não está fora, não está dentro, está aqui dentro. Sinta essa grande bola luminosa. Ela tem uma luminosidade meio amarelada, sabe? É uma coisa assim forte, uma luz, e ela começa a subir internamente. Ela está subindo, ela está passando pelo seu pescoço, está aqui, ó, está sendo sério, porque ela está grande, ela começa a se afunilar, passar, acessar pela sua cabeça, e ela vai chegar aqui no chakra da coroa. E quando ela chegar no chakra da coroa, ela vai começar a subir. Subir. Vai chegar uma hora que ela vai ter como se fosse uma bolha. Ela vai passar por essa bolha. Saiu da bolha e vai no mais alto. Vá com ela o mais alto que você conseguir. Subindo. E acesse. Acesse tudo aquilo que é seu. Faça contato com a sua hierarquia. Faça contato com aqueles seres que são os seus. O seu pessoal. E nesse momento você começa a voltar. Essa bola, essa bolha, essa força já está totalmente nutrida. E ela volta, passou pelaquela bolha, acessou de novo, chegando, entrando na sua coroa, vem e ela vai chegar de volta ao seu peito. A energia que saiu era uma, a energia que voltou é outra. E quando ela chegar, você deixa que ela se expanda. Cresça. Ela tome todo o seu corpo, lá de baixo, pernas, quadril, barriga, braços, ombro, cabeça, você é um ser luminoso. Pronto. O que é interessante de ser feito? Isso é um exercício que você faz, tipo assim, você demora 10, 15 segundos, no máximo, sabe? E se você repetir esse exercício várias vezes por dia, eu tenho certeza absoluta que em 15 dias você vai ter uma mudança gigantesca de vida. Como repetir? Pega o teu celular aí, bota aí 4 despertadores por dia, bota aí 8 horas da manhã, 11 horas, 2 da tarde, 6, e bota de repente um quinto horário, às 9 da noite, às 10 da noite. E o que você vai fazer? Olha, vamos fazer rápido, ó. Imaginei a bolha, ela cresceu, está grande, vai botando, vai contando aí quanto tempo que dá. Eu comecei a subir, passei pelo pescoço, passei cabeça, acessei aquela bolha do planeta, saí da bolha do planeta, fui no mais alto, acessei a maior luminosidade que eu possa fazer contato, meu grupo, a minha hierarquia, está tudo junto,
voltando com ela, entrando de novo na bolha, chegando na minha coroa, entrando e acessei, vim até o meu peito e explodi com ela. E acessei todo o meu corpo. Uns 15 segundos. 24 segundos. É, imagina só, 24 segundos que você gastou. Você poderia ter gasto 24 segundos com tantas formas que você não tão nutritivas, né? Olha o que você vai fazer. Faça essa experiência. Em 15 dias você vai ver o que vai acontecer. O que isso traz? Contato com a sua hierarquia, contato com os seus, contato com o seu grupo. Nesse sentido é muito interessante porque é necessário duas coisas, sabe? Num padrão maior: conhecimento e contato com o nosso grupo. Se eu não tenho conhecimento, só contato com o nosso grupo, dá certo? Dá, mas sabe, e se eu tenho só conhecimento, não tenho contato com o grupo? O negócio também é encrencado. O que isso faz? É acessar essa hierarquia, acessar esse padrão, acessar essa antena, acessar aquilo que faz com que a gente expanda. E aí você que não acredita ou não acreditava de repente nesse conceito maior externo, vai começar a perceber mudanças tão fortes, tão luminosas na sua vida. Então, vai em direção a isso. Ó, tem coisas aí que você não tem ideia. Uau, uau! Rogério, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje. Quero te perguntar, alguma dica, alguma orientação ou alguma mensagem final para o pessoal que está em casa assistindo? Bem, a gente está vendo várias coisas. A gente fala tipo assim, estão apertando os botões, né? Estão apertando os botões. O mundo nunca vai largar de ser mundo. As pessoas falam assim, mas tá pior, tá melhor. Não, não tá pior, tá melhor, sabe? A situação é sempre a mesma, com outros panos. O que difere a gente? Onde você está? Você pode estar aqui frequentando essa área mais densa, sabe? Essa área que está cheio de uma coisa que não é tão nutritiva, uma coisa meio esgoto mesmo, está ali, ou você pode estar aqui. Então é hora da gente aprender a voar. E esse aprender a voar está tudo ligado a um processo de expansão. Quando eu me expando, eu saio desse processo mais denso para um processo melhor. Então, aprenda a expandir. Vá em direção. Esse exercício que a gente comentava aqui agora é um exercício simples, né? Vá em direção àquilo que você é. Você é coisa muito maravilhosa. Você é coisa fantástica. Não se perca. Não acredite naquilo que você não é. Você é a fonte que tudo é. Tenha certeza disso. Acredite. Se lembre disso. Vá em direção a isso. E nesse momento você vai estar expandindo. Nesse momento você vai estar acessando o lado doce da vida. Cada vez que você mergulhar naquela coisa mais amarga no chá de boldo, você, isso aqui não é meu. Aqui é minha casa. Aqui não é. E aí você vai atrair coisas maravilhosas para a sua vida. Então, não aceite o que o mundo está te dando. Não viva isso. O mundo pode ser isso, mas você não tem que ser isso. Fique num patamar que é o seu patamar. Aprenda a voar, aprenda a levitar. Isso é básico. Uma honra imensa estar com você. Uma honra imensa. Eu estou torcendo muito por você. Tenha certeza disso. Torcendo para que você acesse esse padrão. Para que você não se deixe envolver por esse padrão mais denso, sabe? Ele está aí. Ele não vai largar de existir. Mas eu não tenho necessidade de estar vivendo isso. Muito legal, muito legal, muito legal. Gratidão. A gente está junto. A gente aqui agradece sua participação. Muito obrigado, Rogério, por estar aqui com a gente. Pessoal, o contato do Rogério vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser bater um papo com ele, tirar dúvidas, marcar algum atendimento, qualquer coisa nesse sentido, ele é o cara. E a mensagem, na nossa mensagem na descrição do vídeo, vai estar o contato dele. Pessoal, obrigado pela sua paciência, sua participação conosco aqui. A gente sabe que gravar num ambiente aberto não é fácil, tá sempre tendo interferência, carro passando, ambulância, enfim, mas faz parte. Eu acho que a mensagem foi passada, esse é o mais importante. Estamos juntos na busca da saúde e ativação frequencial, reconexão, podem ajudar nisso também. Gente, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus. Se você gostou, compartilha lá com os amigos, familiares, curte, dá o seu joinha aí que ajuda muito o nosso canal. E é isso. Tamo junto, vamos em frente. Um grande abraço, fique com Deus.